Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus, é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Atos capítulo 9. Nós vamos fazer uso dos versículos, do versículo 1. Vamos ler até o versículo 19. Não vamos extrair informações de todo o conteúdo, mas vamos caminhar nesse versículo só para abrir um pouco mais a mente, para entender um pouco mais do contexto, e logo após vamos aplicar uma mensagem de Deus em nosso coração. Atos 9, versículo 1 em diante. Vamos lá. Você que encontrou, põe a mão na sua Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por este culto, pelo louvor, pelas pessoas, pelas vidas, porque o Senhor morreu na cruz por vidas. O Senhor não morreu por coisas, o Senhor morreu por vidas. Nós estamos alegres porque o Senhor nos deu filhos na fé. O Senhor nos confiou discípulos para orientarmos o teu caminho, para ensinarmos a tua palavra, para aprendermos juntos, porque todos nós estamos aprendendo nesta escola da vida, Pai. Nós te louvamos pelos acertos e também pelos erros, porque os erros nos fez repensar, nos fez refletir. Os erros tiramos como lições, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Independentemente de momentos bons ou ruins, não importam as circunstâncias, o Senhor está operando e fazendo e contribuindo para que todas as coisas sejam para o nosso bem. Nós te amamos, Pai. Abre a porta da tua palavra para nós. Abre a porta da sua mensagem para nós. Amigo Espírito Santo, nos convença diariamente do pecado, da justiça e do juízo, e nos faça viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Pai. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim: palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias.
Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Uma visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Glória a Deus. Que texto fascinante. Esse texto narra a conversão de Saulo de Tarso, aquele que se tornara um dos maiores apóstolos, Paulo, o apóstolo dos gentios. Certamente você já ouviu ou já leu em algum momento uma frase ou uma máxima que diz o seguinte: somos a média das pessoas que mais convivemos. Somos a média das pessoas que mais convivemos. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise sobre quem são as pessoas que você mais investe tempo, que você mais anda, que você mais passa o tempo. Você pode pensar como pais, mães, amigos, amigas, marido, esposa, irmãos sanguíneos ou irmãos em Cristo. Se você parou agora por alguns segundos e refletiu sobre quem são as pessoas que você mais convive, você já percebeu e detectou que muitas atitudes, ações que você tem são muito semelhantes a destas pessoas também. Isso é resultado da pesquisa de um pesquisador americano chamado Ji-Hoon. Ele disse que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais passamos o tempo. Quando eu olho para esta pesquisa do Ji-Hoon, eu consigo discorrer na Bíblia e perceber que existe um princípio bíblico aí. As más companhias corrompem os bons costumes. Existe um princípio bíblico aí. Escute bem. Quando nós olhamos sobre isso, se nós somos a média das 5 pessoas que nós mais passamos tempo, isto é sinal que as pessoas que nós mais investimos tempo, as pessoas que mais nós andamos, que mais nos acompanha, que mais acompanhamos, são as pessoas que nós mais ouvimos. Sim ou não? Que mais ouvimos. A Bíblia fala sobre a importância do ouvir. A fé começa pelo ouvir. Bob Sorge, ele é autor do best-seller Os Segredos do Lugar Secreto. Esse livro é fantástico. Bob Sorge, ele discorre sobre o assunto, a importância do ouvir. Ele diz que uma vez teve uma experiência com Deus. Ele diz que
Em certo momento, Deus se revelou a ele em um estudo bíblico, onde mostrou a ele que uma das palavras mais importantes encontradas na Bíblia é a palavra ouvir. E quando olhamos para esta revelação, vamos pensar assim que o Bob Sorge comenta e discorre sobre o assunto, nós vamos olhar para aquele que de fato pode confirmar ou não uma palavra, um pensamento, Jesus Cristo. Quando olhamos sobre o que Jesus acha do assunto ouvir, aí, meu amigo, você vai perceber que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão encharcados de Jesus falando da importância do ouvir. Em Mateus 13, por exemplo, quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. E vamos mais longe. A questão do ouvir é tão séria, é tão pertinente, que quando chegamos em Apocalipse, Jesus então, ele escreve ou ele deixa como escrito, como a revelação externada para 7 igrejas encontradas em Apocalipse, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para todas estas 7 igrejas, Jesus disse: aquele que tem ouvido, ouça. Isso quer dizer que nós precisamos saber usar o nosso ouvir. Foi através do ouvir que Adão e Eva teve a primeira decisão no viés humano. Adão e Eva ouviram a voz de Deus, mas um dia também teve o desprazer de ouvir a voz da serpente. E vocês já sabem qual voz eles decidiram ouvir. A decisão de ouvir é nossa. Amados irmãos, o texto que lemos narra a mudança extraordinária que o apóstolo Paulo teve na vida. O temível Saulo de Tarso, ele passou por um crivo, ele passou pelo vale da decisão, ele passou pelo momento decisivo. Em Atos 9, foi o que lemos. Em Atos 9, Paulo teve que decidir, tomar a maior decisão de sua vida. Ele teve que decidir ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do mundo. O tema da mensagem, pastor, o tema da mensagem é: quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Quando olhamos para o texto que nós lemos aqui de forma unânime, nós encontramos aqui totalmente explícito que a primeira voz que Saulo ouve foi a voz do mundo. Onde, pastor? Confira comigo, versículo 1 ao versículo 2. Lemos outra vez. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote. Preste atenção aí comigo. A primeira voz que que Saulo ouve aqui, é a voz, comigo, do sumo sacerdote. Quem era este sacerdote? O sacerdote aqui representa a voz inimiga, representa a voz religiosa, representa a voz que nos tira do centro da vontade de Deus, representa a voz que nos leva para longe de Deus. Saulo, ele vai até um religioso, ele vai até os inimigos de Cristo. Querido irmão, se você ouvir os inimigos de Cristo, você pode se tornar alguém como ele.
A Bíblia diz que a consequência que Paulo teve, ou vamos pensar novamente, que Saulo teve em ouvir os inimigos de Cristo, foi se tornar um inimigo de Cristo. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Lógico, irmão, é que de uma fonte doce não pode fluir águas amargas. Aqueles que você mais ouve modula a sua vida. As vozes têm a capacidade de modular a nossa personalidade. Escute bem. Você lembra do rei Roboão, filho de Salomão, um jovem? Quando ele tem a oportunidade de reinar, Roboão então recebe uma causa do povo. O povo vai até Roboão e diz assim: se você diminuir o peso, se você nos tratar melhor que o seu pai Salomão nos tratou nos últimos dias, se você nos tratar melhor, com educação, com sabedoria, o povo disse a Roboão: nós seremos teus servos para sempre. Roboão então, ele sabe que as vozes nos modulam para o bem ou para o mal. Roboão vai até os conselheiros de Salomão, os mais velhos, os mais experientes. Roboão então diz assim: olha, o povo veio e pediu um apoio, pediu para que eu pudesse amenizar os trabalhos, o imposto. O que é que eu faço? Os sábios conselheiros de Salomão disse a Roboão: pega leve, Roboão. Se você tratar bem o povo, você vai ter eles com você. Ouça o povo está sofrendo. Seja um líder diferente, abençoe o povo. Mas então Roboão, ele não está satisfeito com a voz, a sabedoria. Ele vai ouvir outro grupo, diz a Bíblia, o grupo dos seus amigos, os jovens que cresceram com Roboão, a galera do videogame, a galera da escola, a galera da bancada de cerveja, a galera do carnaval, a galera das farras, a galera do tempo onde o namoro era de forma desregrada, qualquer coisa é válida. Essa galera. Roboão diz assim: e aí, galera? Pensa comigo. Aí os manos vieram e disseram que meu pai foi muito pesado com eles e que se eu aliviar, eles vão andar comigo e tudo mais. E aí os manos passam de Roboão e disse assim: quer um conselho? Mano velho, quer um conselho? Diga ao povo o seguinte: escute, povo. Se o meu pai foi pesado com vocês, escute bem. O meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se meu pai pegou chicote leve com vocês, o meu chicote vai ser pontiagudo. Vocês vão sofrer na minha mão. Sabe o que acontece? O povo, a maior parte dele, abandona Roboão. O reino é dividido e a tragédia acontece. Porque as vozes têm o poder de nos modular. Vozes te levam para o bem e vozes te levam para o mal. Enquanto Saulo ouvia os sumos sacerdotes, os fariseus, os religiosos, mais religioso ele ficava. Enquanto ele ouvia falar mal de Cristo, mais ódio contra Cristo ele tinha. Quem você está ouvindo? Nós somos exatamente uma boa parte das pessoas que nós mais ouvimos. Eu descobri isso na minha vida. Quando eu ouvi os meus amigos, eu ouvia os meus amigos que gostavam muito de carnaval. Eu amava carnaval.
Quando eu ouvi os meus amigos que gostavam muito, eu já fiz capoeira, tá? Fui instrutor de capoeira, Meus amigos gostavam muito de capoeira, tudo era capoeira, tudo era capoeira. Eu amava a capoeira. Quando eu fiquei junto de amigos que só gostavam do salão, né, ali em Carapina, forró, festa, balada, eu adorava isso. Porque nós somos modulados pelas vozes que deixamos penetrar em nosso coração. Você é hoje exatamente a média das pessoas que você mais anda, das pessoas que você mais ouve. Percebe? Aleluia! Aleluia! A escritora Débora Fonseca, ela disse o seguinte: desenvolvemos a nossa identidade através das pessoas das quais nós nos identificamos. A nossa personalidade não nasce pronta, ninguém nasce pronto. Nós vamos assumindo formas, personalidade com o tempo. E é por isso que as vozes, repitam comigo, vão nos modulando. Lembra? Já ouvimos da mamãe e do papai desde cedo. Filho, isso não pode. Filha, isso aqui não pode. Menino, isso aqui não pode. Menino, isso aqui não. São as vozes formando a nossa personalidade. Nós estamos nos tornando exatamente a média daquilo que ouvimos. E por isso o próprio Paulo diz em Romanos 10, a fé começa pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você tem em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! As vozes têm o poder de modular nossa personalidade. A arte sabe disso. A arte brinca com isso o tempo todo. Vamos pensar em um desenho animado. O Patinho Feio. Você sabe que na verdade ele não é o Patinho Feio. Ele é simplesmente um cisne que nasceu junto com os patos. E por andar junto dos patos, achava que era um pato feio. A arte contracena isso o tempo todo. Mowgli, o menino lobo, ele não era menino lobo. Ele apenas foi achado pelos lobos e criados pelo lobo. Então ele cresceu achando que era um lobo. Simba, o Rei Leão, foi decepcionado na vida, porque o pai tinha morrido. E achava que era culpado da tragédia. Então, Simba conheceu Timão e Pumba. E Timão e Pumba disse, Hakuna Matata, ou seja, viva sem preocupações. Viva de qualquer jeito, o problema não é seu. Você pode viver da forma que você quiser. Você precisa largar a sua identidade de leão. Enquanto ele ouvia Timão e Pumba, Hakuna Matata, ele não sabia quem ele era. Ele não assumiu a responsabilidade de ser o leão que reinaria no lugar do seu pai. Nós precisamos ser moldados pela voz de Deus. O mundo te diz, Deus não existe. O mundo te diz, a igreja está, é uma barca furada. A igreja está, a igreja virou careta. A igreja não é mais confiável. A igreja não é mais necessária. O mundo te diz. O mundo disse a Paulo, odeia Cristo. Os cristãos devem ser odiados. Quanto mais Paulo ouvia os sacerdotes, mais ódio ele tinha dos discípulos. Ele, diz a Bíblia, respirava ameaça de morte. Você respira aquilo que você ouve o tempo todo. Nós respiramos aquilo que nós ouvimos o tempo todo. O mundo diz, diga com quem tu andas. Direi quem tu és.
O mundo está certo nessa parte.